Fala trader, fazer o resumo da nossa plataforma no dia de hoje. Essa plataforma é incrível, Trading Point, que está ajudando milhares de traders a ter ótimos resultados no mercado. Então hoje o mercado aí não foi diferente, olha aí o índice, fez uma tendência de queda, depois do mercado à vista abrir, e o dólar ficou aí um pouco mais volátil, mas também deram em ótimas oportunidades com o contexto da plataforma, então vou mostrar para vocês. Então o índice abriu e nessa parte da manhã ficou bem consolidado nessa região aí das médias do indicador de 50%, porque era um cenário aí de notícia, onde teve entrevista com o presidente do Fed. Então o mercado costuma ficar bem travado quando isso acontece, porque ele pode falar qualquer coisa e movimentar bastante o mercado, entrar muita volatilidade. Então o mercado fica aí ansioso esperando o que ele pode falar de dados interessantes que pode movimentar o mercado. E foi isso que aconteceu, então o mercado fica travado nessa região aí, nesse horário. Mas começou a demonstrar aí força vendedora com a abertura do mercado à vista, onde as ações começaram a virar para o terreno negativo, bem devagar, mas foram virando. Então ele dá essa primeira puxada aqui de queda, então começa a entrar aí uma agressão vendedora e os estrangeiros aí levemente posicionados na venda hoje, então com baixa liquidez. Mas ele volta, então ele consegue voltar na região dos 50%. Olha que legal, eu avisei isso em nossa sala, que como ele perdeu aí o fundo, e perdeu aí esse fundo da consolidação e o fundo do dia, que é a mínima do dia, então ele ia fazer um movimento de correção e aí sim atuar na venda, caso os dados da plataforma indicassem essa direção. E foi exatamente isso que aconteceu com esse movimento. Olha que sensacional, ele volta aí na região de 50% e exatamente nessa região aí começa a entrar mais agressão vendedora e as ações começam a virar, já estavam bem pesadas e viram ainda mais para o terreno negativo, então dá essa impulsão aí de queda bem legal. Nesse cenário aí, quem perdeu essa operação, avisei a galera para esperar um pouquinho, porque devido ao cenário estar mais travado, não ter tanta liquidez, o mercado ia voltar para uma nova oportunidade. Então ele faz isso novamente, volta na região dos 50% e aí sim a plataforma confirma mais as operações, que a gente vê as ações ficando mais pesada. Olha a força aí que a plataforma está calculando do Ibov, 78% de força vendedora. Todos os setores aí trabalhando no terreno negativo. Teve Vale e Itaú aí caindo bem forte, puxando aí na venda. Então o índice dessa linda movimentação aí de queda e a galera pegando em nossa sala com a ajuda da nossa plataforma e a leitura. Então deu para fazer aí mais de 400 pontos. Depois ele volta na região aí das médias. Aí todo o cenário ainda vendedor. Olha que legal, e dá mais uma impulsão de queda. Então olha que tendência linda que o índice fez aí com o contexto da plataforma, operando sempre a favor da plataforma na venda, nos recuos das médias e do indicador de 50%, e deu para pegar aí mais de 700 pontos no índice, muito legal. E no dólar não foi diferente. Nesse momento aqui na sala identificamos que o dólar estava nessa região de consolidação e ele abriu com gap aí bem forte, com mais de 20 pontos, e entrou aí bastante agressão vendedora nessa região, os estrangeiros aumentando bastante a mão na venda. Então olha aí que legal, deu esse movimento de impulsão de venda no dólar, e o dólar sim estava bem legal o cenário, já que os DIs estavam bem fortes na queda nesse movimento, nessa região, e os juros americanos, olha como eles estavam também em queda bem forte nessa região. Então olha que legal, deu essa operação aí de venda que confirmou pela região dos 50%, onde ele vai abaixo, tenta furar acima do região de 50% e não consegue, entrando aí força vendedora no dólar, e deu esse lindo movimento de queda aí que rompeu a média 200 com tudo. E aí depois ele volta, consolida um pouquinho. Eu avisei a galera que nessa região era bem importante, tinha pontos importantes do dólar nessa região, e ele volta, aí faz uma correção e fura o indicador de 50%, e aí os DIs começam a virar. A gente vê que a curva de juros está virando, e o dólar forte aí também perante os pares começou a virar e dá essa movimentação aí de compra. Então quem pegou essa comprinha também bem legal, onde ele rompe acima do indicador, volta para testar e dá aí um movimento de inversão com a virada dos DIs, mas ainda bem pesado, ele não consegue evoluir muito. Então olha que interessante, a plataforma sinaliza isso pra gente, o mercado está pesado ainda na venda, então ele não ia conseguir evoluir muito além aqui do topo. Ele toca aqui esse topinho, né, não chegou na máxima do dia, mas toca essa região de topo aqui, já entra a força vendedora de novo, olha aí, levando novamente para a região dos 50%.
Então, muito legal, pessoal. Deu para fazer aí ótimas operações nessa venda aí do índice, que ele toca nessa região e também nessa primeira, nessa segunda e nessa média. Então, olha que legal, tudo a favor da movimentação da plataforma. E no dólar, essa venda foi fenomenal, com todos os dados do dólar alinhados para fazer essa venda com muita segurança e pegar aí o alvo, sendo conservador, chegando aí na média de 200, deu aí uns 15 pontos de alvo. Então, já é uma quantidade de pontos excelente para pegar numa sexta-feira no dólar. Beleza, pessoal? Então foram essas movimentações do dia. E mais uma vez aí a plataforma analisando as movimentações e ajudando os traders a ter ótimos resultados. Valeu!